Olá, Atos dos Apóstolos capítulo 8, do versículo 9 ao 24. Tá aqui. Escuta só. Como sempre nós temos visto por aqui no canal, nós lemos principalmente isso no livro de Eclesiastes. E existe até uma banda de rock que eu gosto muito, chamada Oficina G3. O segundo álbum deles se chama, deixa eu ver se eu lembro aqui, Nada é tão novo e nada é tão velho. Como é? Nada é tão novo, nada é tão velho. Trouxe assim. Isso. Nada é tão novo, nada é tão velho. Tem a face de um homem velho e a face de uma criança. Então é dividido. Uma cabeça só é dividida, a face de um homem velho e de uma criança. Tipo assim, um menino de 1 ano mais ou menos de idade. E é um álbum muito interessante. Não só porrada, só maneiro. Beleza. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo essa ilustração? É porque desde antigamente, na era da Bíblia Sagrada, nos tempos bíblicos, cara, nós vemos que já tinha salafrários, já tinham pessoas que eram, sinceramente, criaturas que já tinham seus corações, sabe, banhados na perversidade e na vil cobiça. Porque se você for analisar nessa parte, que hora eu acabei de meditar aqui, e que hora eu falei com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, capítulo 8, aliás, do versículo 9 ao 24, nós vamos ver um sujeito que, sinceramente, é de dar vontade de colocar o dedo na goela e querer vomitar. Por que eu estou falando isso com vocês? Essa parte da Bíblia nos revela a história de um sujeito chamado Simão, que numa das cidades de Samaria, ele iludia o povo com artes mágicas. Tá? Iludiu o povo. Esse óculos também é danado, hein? Iludiu o povo com artes mágicas. Então o que nos acontece, minha gente? O que nos acontece? Iludia o povo com artes mágicas e fazia com que o povo achava, aliás, fazia com que o povo achasse que ele fosse o grande poder divino, o grande poder de Deus. A ponto dele arrebanhar uma multidão de pessoas. Tudo bem. E logicamente o cara ganhava um bom dinheiro, um bom destaque na sociedade e arrebanhava a multidão. Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, ele estaria com bastante seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube e em todas as outras plataformas virtuais que nós temos por aí. Tudo bem. Só que esse não é o X da questão. Esse não é o problema. O problema é o seguinte. O problema é que no começo disso, antes de nós conhecermos essa figura, né, esse dito cujo, nós temos que voltar no capítulo 7. Que, se não me engano, no capítulo 7, desde o capítulo 8, ali encontrando ambos os capítulos, nós vamos ver ali Estevão sendo martirizado pelos principais líderes religiosos judeus. Porque ele começou a disputar com os judeus ali a palavra de Deus, e ele começou ali a falar do amor de Jesus Cristo, da palavra de Deus, e de Cristo ressuscitado dentre os mortos, só que os judeus não acreditavam nessa palavra, e acharam que essa palavra era balela. Como é que eles iriam acreditar num homem que eles tinham matado há semanas atrás, porque isso não tinha meses, isso tinha algumas semanas, né? E de repente levanta-se outras testemunhas e começa a pregar um Jesus defunto que supostamente levantou-se dos mortos, saiu andando e começou a pregar, nem começou a dar as últimas instruções para os seus discípulos, que mais tarde se tornariam apóstolos, e de repente, né, foi assunto aos céus e deixaria aí um legado maravilhoso, um excêntrico legado, um legado vitorioso e, né,
tremendo para os seus discípulos, que agora são apóstolos. Muito bem. O que me acontece? Estevão começou a pregar. Essa pregação de Estevão tornou-se como comichões nos ouvidos daqueles líderes religiosos, porque eles estavam cegamente, né, entrelaçados em seus pecados. Eles não queriam largar seus pecados, suas iniquidades. Muito mais importava a eles ter suas vidas, né, como é que eu posso dizer, inundadas, suas vidas inundadas com toda a sua imundícia, suas vidas, eu vou inventar uma palavra aqui, tá? Por favor. Suas vidas paratecliadas, não sei falar, né? A gente inventa desse jeitinho. suas vidas, né? Não, vou falar a coisa certa. Suas vidas numa forma paralela com o pecado, né? Melhor dizendo assim, para vocês entenderem bem. Em outras palavras, eles tinham as vidas já fundadas no pecado, na iniquidade, na transgressão. Eles não queriam aceitar a palavra de Deus, eles preferiam viver uma vida numa mazela desgraçada do que ter uma vida alicerçada com Deus. Eles preferiam ter uma vida, né, enganando as pessoas como eles faziam, porque eles desprezavam a santa palavra de Deus e inventavam suas próprias leis, redigiam essas leis, outorgavam essas leis e ditavam aos homens, sendo que nem eles mesmos conseguiam pegar essas leis e queriam erguer esses fardos pesados que eles colocavam em cima dos homens naquela época. Naquela época era assim. Tanto que no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, você vê Jesus ali, já no meizinho ali dos Evangelhos, você vê Jesus ali censurando os escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas, entendeu? De tudo quanto é tipo de sorte de nome, entendeu? E censurando eles mesmos, perante toda a multidão. E eles quietos, porque quem cala consente, ainda mais naquela época, nos seus corações carregados de iniquidade, pecados e transgressões. Colocavam, exaltavam suas leis, abafavam a lei de Deus e procuravam exaltar suas leis acima da lei de Deus. Entendeu? Para quê? Para obter honra perante os homens. Infelizmente é assim até hoje, né, gente? O que nos acontece? Durante toda essa, né, essa loucura, né, pseudo-doutrinária em que os líderes religiosos transmitiam às pessoas, Estevão então veio confrontar eles com essa dura realidade, em que eles, né, não estavam preparados para ler, aliás, ler não, preparados para ouvir e para assistir. E o que nos acontece? Eles pegaram Estevão, arrastaram Estevão para a sinagoga, da sinagoga para fora, né? Pegaram pedras e tamparam contra Estevão e mataram Estevão apedrejado. Estevão morreu apedrejado, para quem não sabe. Foi o primeiro mártir da história da igreja cristã primitiva. Aí o que me acontece? Isso estourou, gente, uma revolução muito grande, isso estourou aí uma perseguição muito grande, né? Durante 8 anos de um silêncio sepulcral em que a primeira igreja cristã, aproximadamente 8 anos, em que a igreja cristã primitiva estava dentro de Jerusalém. Por quê? Pelo que nós vemos, eles estavam dormindo, alguns dizem por aí que estavam em plena desobediência contra Deus, porque Jesus mandou que eles saíssem por aí pregando o evangelho a toda criatura, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em toda Samaria, até os confins da terra. Nada disso, eles fizeram nada disso, ficaram quietinhos em Jerusalém. Quietinhos em Jerusalém. E o que me acontece? Depois de 8 anos, teve que ter toda essa doideira, teve que uma pessoa, né, da membresia ali eclesiástica da primeira igreja cristã primitiva ser morto. Aí estourou aquela revolução, estourou aquela perseguição na igreja, e muitos cristãos, de menos apóstolos, muitos cristãos ali primitivos foram dispersos para outras cidades, né? E um deles foi Filipe, que foi disperso para Samaria, fugiu para Samaria e começou a pregar. E a história nos diz que toda Samaria se converteu ao Senhor Jesus. Aí que entra a história um tal de Simão, um mago. O tal de Simão, que outrora a gente acabou de falar aí no começo do vídeo, o que me acontece? Ele iludia muito o povo com as suas artes mágicas. E fazia grandes mágicas. E ele fazia de conta que era o grande poder, não o grande poder de Deus.
E as pessoas achavam ali que ele era o grande poder de Deus, o grande poder divino, como está registrado na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 8, do versículo 9 ao 24, que depois, se você tiver a Bíblia Sagrada, você pode ler, pode conferir. Tudo bem até por aí. Até chegar a Filipe. Filipe prega em toda a cidade, em toda Samaria se converte ao Senhor, principalmente nessa cidade. O povo começa a ver ali os milagres que Filipe fazia, pregando a palavra de Deus, expulsando muitos demônios, curando muitos enfermos, pregando a palavra de Jesus Cristo. Tá entendendo? E Deus fazendo milagres extraordinários pelas mãos de Filipe. Deus fazendo coisas extraordinárias. Até aí tudo bem. Até o próprio Simão, o mago, o feiticeiro, o mágico, se converteu ao Senhor. Beleza. Depois você vai ver o porquê que ele... Estou fazendo esse sinal aqui. Ele se converteu. Né? É igual Constantino, no 4º século depois de Cristo. Ele também se converteu. Olha a loucura que ele fez aí lá. Olha a doideira que ele fez aí. Entendeu? Olha que... Mas isso aí é outra história. Depois eu estou para fazer um vídeo acerca disso. Eu vou dar minha opinião acerca de Constantino para revelar-vos, né? Depois que a gente lê bastante a Bíblia Sagrada, a gente começa, né, a alugar e começa a adaptar algumas palavras, né? Revelar-vos. Eu vou começar depois a mostrar para vocês o que eu acho, vou dar minha opinião acerca de tal do Constantino aí. Mas beleza, voltando aqui ao assunto de Filipe. Então, Filipe então ganha também tal do Simão. Simão então se vê constrangido, né? Constrangido, e vai e se converte ao Senhor Jesus. Beleza. Aí papo vai, papo vem, e chega Pedro e João também em Samaria, porque eles ouvem dizer que toda Samaria estava em festa, que eles começaram então a se converter ao Senhor Jesus, e toda Samaria estava em festa, agora é irmão para lá, irmão para cá, paz de Cristo para cá, paz de Cristo, Jesus para lá. E o povo está em festa, porque toda Samaria ali se converteu ao Senhor, e Deus fez grandes coisas, e o povo estava ali, ok, né? Deus fazia grandes coisas ali, e a igreja do primeiro século, aquela coisa boa, todo mundo ali em plena comunhão, no partir do pão, em singeleza de coração, e todos os irmãos ali, aquela coisa maravilhosa, beleza, todo mundo tinha tudo em comum, não tinha ninguém muito rico, ninguém nem muito pobre, todo mundo ali, né? Num nível, num nível só. Amém, beleza. Quando me chega aí, Felipe sempre ali pregando, né? E fazendo com que as pessoas convertessem ao Senhor Jesus, né? E fazendo com que as pessoas viessem para a casa de Deus, viessem para o Senhor Jesus e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, em outras palavras, Jesus, o tal do Filipe, ele fazia com que as pessoas se convertiam, ganhava as pessoas para o Senhor Jesus e os batizava também. Ganhava e os batizava nas águas. Beleza. Lá em Jerusalém me ouve dizer Pedro e João que, né, pelas mãos extraordinárias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Filipe estava fazendo uma grande revolução nessa cidade de Samaria, que eu não consegui encontrar. Beleza. Mas isso não vem ao caso. Então, voltando ao assunto. Chega Pedro e João, gente, lá na cidade de Samaria, me perguntaram aos irmãos, vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Vocês já receberam, aliás, né, o Espírito Santo, aliás? Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram assim, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Então, tá beleza. Impondo, então, João e Pedro e João naqueles novos irmãos, aqueles irmãos, então, receberam o Espírito Santo. Na medida que João e Pedro e João colocavam a mão sobre aqueles irmãos, eles recebiam o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Beleza. E Deus começando a fazer grandes coisas ali, aqueles homens ali foram, né, tanto homens quanto mulheres, crianças e jovens, todos ali foram cheios do Espírito Santo, todos ali, né, começaram a fazer as obras de Deus, e Deus fazendo grandes coisas. Amém. O tal do Simão, o mágico, viu também. Só que a Bíblia Sagrada, e glorifica a Deus, gente, que a Bíblia Sagrada ela não mente. E além dela não mentir, ela fala a coisa exata. Por quê? Por isso que eu amo a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz e nos revela especificamente que o coração do Simão mágico não era perfeito diante de Deus. Simão vendo. Simão, o mágico. Simão o mágico vendo. Tá? Vendo. Que Pedro e João colocavam as mãos sobre aqueles irmãos, sobre aqueles novos convertidos. E aqueles novos convertidos recebiam o Espírito Santo?
O que o desgraçado do Simão Mágico fez? Ele oferece dinheiro para Pedro e João, falando o seguinte: toma aqui, ó, vocês querem quanto? Aqui, ó. Vocês querem quanto? Para que eu também receba esse poder, para que eu também possa colocar as minhas mãos sobre os amados irmãos, para que eles também recebam o Espírito Santo. Na hora! Oh, gente, mas na hora. Na hora. Eu não sei se hoje em dia tá difícil, tá? Hoje em dia tá difícil. Hoje em dia tá difícil, porque tem muitos por aí que na hora receberiam dinheiro. Não, te dou certeza, gente. Te dou certeza. Tem muita gente corrupta por aí. Tem, mas tem mesmo. Mas naquela época, não estou falando a maioria, mas naquela época, tinha gente de Deus, gente de fiel a Deus mesmo. Naquela época, o que me acontece? Pedro, na mesma hora, falou assim: o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque vejo que você está em fel e de iniquidade, em grande pecado contra Deus. Tá? Se arrependa desse seu grande pecado, porque talvez Deus reverta esse mal, tá vendo? Não te lance fora da sua presença. Você me escuta, por favor? Tá entendendo, filho? Né? E talvez te perdoe e você tenha, talvez, o perdão dele. E seu dinheiro seja para você e você com esse dinheiro para sua perdição. Vá para o inferno você com esse dinheiro porque você está achando que você vai comprar o dom de Deus com dinheiro? O dom de Deus, seu desgraçado, não se compra com dinheiro. Deus dá as coisas de graça, o dom de Deus é de graça. Todos que estão aqui, ó, o dom de Deus é de graça. Você está achando que Jesus morreu na cruz do Calvário? Deu? Foi por um alto preço de sangue, não foi pelo vil metal. Foi por um alto preço, ó, de sangue. Não foi pelo vil metal. Tá entendendo? Na mesma hora, eu tenho certeza que... Tenho certeza não, tá aqui, ó, na Bíblia Sagrada, tá na Palavra de Deus, gente. Tá aqui na Palavra Santíssima do Eterno. Na mesma hora, o tal do Simão Mágico caiu um temor muito grande sobre ele. E ele disse: gente, pelo amor de Deus, oro vocês por mim, para que nenhum desse mal aconteça comigo, do jeito que vocês falaram. Em outras palavras, nós temos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, um mágico tentando comprar o dom de Deus com dinheiro. O coração de Simão não era reto diante de Deus. Celino, o que você está aqui para nos ensinar hoje nesse vídeo? Simplesmente, talvez você está na igreja, talvez você está na presença de Deus, talvez você está, não importa, em qualquer lugar que esteja, você é crente de alguma denominação, você é algum cristão, ou é católico, não importa, você crê em Deus, na sua religião. Eu aqui não estou pregando religião, até porque eu não sou religioso, eu acredito só na Bíblia Sagrada, eu sou um cristão bíblico, eu só sigo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá, gente? Só a palavra de Deus, estou cansado de falar isso. Só sigo a palavra de Deus. Talvez você é uma pessoa que siga algum segmento, alguma ideologia. Seja sincero com as coisas de Deus. Não haja segundo o benefício com que o seu coração tenta exercer em você ou tenta te dominar. Não exerça as coisas de Deus, não domine as coisas de Deus. Por isso aqui, ó, porque tem muita gente que vai para o inferno por causa de tentar fazer com que as coisas de Deus sejam mercantilizadas. Igual o Simão Mágico. Te dou certeza que depois dessa repreensão que Pedro fez, eu te dou certeza absoluta que Simão se converteu ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e ele se arrependeu dos seus pecados. Porque Pedro não brincou de repreender Simão por causa disso. Que às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, mas o Deus do Velho Testamento, né, ficou mansinho no Novo. Depois disso aqui, ó, ou se não antes, não sei. Quem matou Ananias e Safira por ter mentido ao Espírito Santo? Foi o próprio Deus. Quem matou Herodes? Come de bichos, por não ter dado glória a Deus. Fez um discurso no palanque, entendeu? Aí o povo exclamou para ele: isso é voz de Deus e não de homem. Ele morreu como de bicho porque não deu glória a Deus. Ele ficou cheio de si. Quantas pessoas, gente, nós conhecemos por aí cheio de si? Entendeu? Morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. A Bíblia Sagrada fala que o próprio anjo de Deus desceu com sua espada e matou Herodes porque morreu não dando glória a Deus. Ele se achou muita coisa. Entendeu? Ele se exaltou. Ele achou que ele era o próprio Deus. E se você for ler na dinastia herodiana, tinha alguns Herodes, principalmente Herodes Grande, se achava muita coisa, se achava até o próprio Deus, se achava imortal, igual os faraós do Egito. Então é complicado.
Até onde vai a sua sinceridade perante Deus, até onde vai a sua honra perante Deus, até onde vai seu temor com Deus. E outro, não tem mais. Quem matou Ananias, Safira, quem matou Herodes, tudo no tempo da graça, tudo no Novo Testamento. Quem cegou aquele tal de Bar Jesus, quando ele estava atrapalhando Paulo a pregar a palavra para aquele procônsul Sérgio Paulo naquela ilha lá, e aquele excomungado daquele sujeito mágico também, que é outro mágico também, tá? Daqui a pouco a gente vai estar falando em outros vídeos. O próprio apóstolo Paulo, no começo da carreira dele, no começo da carreira apostólica dele, teve que pedir a Deus que cegasse aquele homem, porque estava perturbando a pregação do apóstolo Paulo para o procônsul Sérgio Paulo naquela ilha. E diz a Bíblia Sagrada que na mesma hora, quando Paulo orou para que aquele homem fosse cego, amaldiçoou aquele homem, o tal do feiticeiro chamado Bar, o nome do sujeito, Bar Jesus, significa filho de Jesus. Que filho de Jesus? Se fosse filho de Jesus, não estaria fazendo doideira. Entendeu? O que me acontece? O sujeito ficou cego. E diz a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia que ele ficou tão desesperado que ele cansou de procurar e pedindo às pessoas luz, pedindo que as pessoas guiassem ele, porque ele ficou cego. E o procônsul Sérgio Paulo ficou maravilhado da doutrina do apóstolo Paulo. E tantos outros, porque Deus é juiz e justiça. Ele foi juiz e justiça tanto no Velho Testamento, e está sendo juiz e justiça, e foi justiça, juiz e justiça no Velho, no Novo, e está sendo juiz e justiça até os dias de hoje. Ou você está achando que Atos dos Apóstolos encerrou abruptamente em Atos capítulo 28? À toa. Mas ele começa até os dias de hoje. Então tome cuidado. O seu coração é reto diante de Deus? Como é que está seu coração? Ah, Xelinho, eu peco todo dia, mas quem não peca, meu filho? Ah, Xelinho, eu tenho umas coisas assim, devendo, tal, eu devo para com Deus, isso assim, tal. Filho, mas quem não deve? Nós somos vasos na mão do oleiro. Todo dia nós estamos sendo moldados perante Deus. Então, minha gente, essas são as nossas palavras. Eis aí o tal do feiticeiro, o tal do mágico, né, que queria comprar o dom de Deus com uma boa quantia de dinheiro. O apóstolo Pedro chamou ele, mas chamou a atenção bonito. Ele ficou desesperado e pediu para que, né, o próprio apóstolo orasse por ele. Ele ficou com medo, ele ficou desesperado. Imagina só que situação. Entendeu? Então essas são as nossas palavras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, essa hora é braba, a língua enrola, é complicada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, dar um like, compartilhar essa bênção com as pessoas que você ama, que você segue por aí, tá? Para que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus, por essas palavras, em nome de Jesus Cristo também. Deus abençoe você em nome de Jesus.